Boa noite a todos. Vou aqui fazer a leitura do Segundo Concílio Ecumênico de Constantinopla, 381. As ideias não se derrotam em um dia, como os exércitos. A heresia ariana, condenada em Nicéia, reflorou como um tumor maligno a atacar o organismo vital do cristianismo em vários setores. Extenuou defensores da fé, como Santo Anastácio e São Basílio, padres da Igreja, desmascararam os enredos dos heréticos que haviam mesmo logrado ocupar sedes episcopais assais importantes, como a de Constantinopla, a Nova Roma. Rogou-se a intervenção do imperador Teodósio para fazer desalojar os arianos. O próprio imperador investiu na Catedra Episcopal de Constantinopla o campeão da fé, São Gregório Naziazeno, para selar a restauração da ortodoxia e o retorno da paz aos ânimos. O imperador Teodósio convocou para 381 o Concílio de Constantinopla. O mérito principal do concílio foi a definição da divindade do Espírito Santo, isto é, que o Espírito Santo é pessoa divina, como o Pai e o Filho. Além disso, o concílio promulgou o célebre símbolo cosmopolitano, aquela profissão de fé nas principais verdades revelada que devia quem quer que abraçasse o cristianismo recitar no rito solene do batismo. Tal símbolo ou fórmula de fé é o que se recita todos os dias no credo da Santa Missa e que também se canta, pois que nós cantamos as nossas verdades reveladas desde o momento que o amor canta e a fé e crê por amor. O símbolo emanado do concílio foi aprovado pelo pontífice romano. O próprio concílio fora presidido por São Melésio da Antioquia, por São Gregório Naziazeno e finalmente por Netário, que sucederam a São Gregório. Quando este retomou o rumo do deserto para se consagrar de todo à penitência, aos colóquios com Deus e à defesa da doutrina da Igreja, escrevendo tratados dogmáticos em prosa e verso, e assim merecendo o título de teólogo. A fidelidade à Sagrada Escritura e a tradição, dotes característicos de São Gregório Naziazeno, foram revigorados e confirmados nas definições do Concílio de Constantinopla e traçam a linha
demarcatória entre a verdade e o erro em matéria de fé católica. A barca de Pedro sulca imperterrita o mar tempestuoso e atinge o porto da verdade. Aqui o terceiro concílio, o segundo ecumênico e o primeiro de Constantinopla, faz a igreja seguir um caminho que dava segurança a todos aqueles que continuavam aceitando o cristianismo como a igreja verdadeira. Aqui estava São Gregório como chefe e as pessoas em volta o ajudando. Foi concluído este concílio, que não teve muita complicação, mas o terceiro concílio ecumênico de Éfeso, em 431, no século IV, era iniciado a indagação filosófica acerca do mistério da Santíssima Trindade e da encarnação. O mistério trinitário é este: há em Deus uma só natureza, possuída por três pessoas. O mistério do Cristo está nisto: em Jesus há duas naturezas, a humana e a divina, mas uma só pessoa. Como as funções físicas e intelectuais no homem se atribuem a um só indivíduo, isto é, a pessoa, assim em Cristo, tanto as operações próprias da natureza humana quanto as próprias da natureza divina se atribui à pessoa única do Filho de Deus. Assim, o que lhe é próprio enquanto Filho de Deus, dele se pode afirmar como homem. Por isso dizemos que Deus nasceu, morreu, subiu ao céu. Como de outra parte, afirmamos o valor infinito da redenção e chamamos a Maria verdadeira Mãe de Deus, porque dela nasceu o Verbo encarnado, um indivíduo que verdadeiramente é Deus. Ao invés a heresia emboscada pela boca de Nestório, patriarca de Jerusalém, impugnava e navegava a divina maternidade da Virgem Maria e afirmava que o Cristo dela nascido era um ser humano, a quem o Filho de Deus comunicou a própria divindade e santidade. Contra Nestório levantou-se Cirilo, bispo de Alexandria, do Egito, dialético e teólogo formidável. A luta entre os dois foi tremenda. De um lado estavam aliados o pontífice romano Celestino e Cirilo, de outro a corte de Constantinopla, e Nestório. A cristandade estava dividida. Foi convocado o concílio de Éfeso, antiga catedra episcopal do apóstolo São João. Presidiu Cirilo em nome do pontífice romano. Nestório, convidado a comparecer por 3 boas vezes, não deu sinal de vida. Foram lidos trechos
de discurso de Nestório concernente à doutrina em discussão, Nestório ficou destruído da dignidade episcopal porque seu ensinamento era ímpio. Definiu-se o Filho de Maria, é Jesus Cristo, pessoa divina. Maria é mãe de Deus. A multidão dos fiéis que aguardara pelo dia inteiro o êxito do concílio acolheu jubilosa os padres da fé com o tremor cintilante das luminárias. Éfeso era daí para diante a cidade de Maria, e sobre a puríssima fronte da Virgem daquela noite iluminada brilhou em novo esplendor o régio diadema da divina maternidade. Esse foi um concílio virtuoso, cheio de fortaleza, porque o bem demonstrou ter vencido o mal. E por isso é que nós, devotos de Maria, sentimos hoje no coração uma fortaleza acima de todos, e com ela, do nosso lado, com a devoção que ela nos deu em Fátima, nós acabamos de fazer parte do terceiro concílio ecumênico, Éfeso. Uma boa noite a todos. Salve Maria Santíssima, Rainha dos anjos e dos homens.